estão ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, não se esqueça da palavra profética, ela é poderosa. Então, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos abrir em João. Eu amo esta palavra, porque ela nos ajuda, ela nos desperta, nos mostra o que pode acontecer. Se não mantivermos um espírito ativo na fé. Então, João 5, do 1 ao 15. Eu leio agora, e depois vamos por partes. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do céu, do Senhor, e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande, ou a sua cama. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que ele mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Ok. Eu poderia dizer aqui, receber pena ou poder. Às vezes as pessoas, sem perceberem, estão mais em busca de pena do que de poder. Mais de chamar a atenção para o estado em que elas estão, e assim que as pessoas olhem de uma maneira a se compadecer e que se compadeçam delas, do que viver o poder e a mudança.
Bispo, isso acontece o tempo todo. Mais do que não gostaríamos que aconteça, não queremos que isso aconteça, mas as pessoas têm uma tendência a pender para essa direção. Jesus não mostrou pena, mas foi muito firme com esse homem. Esse homem aqui, ele não era apenas doente do corpo. Ele não tinha uma doença apenas no corpo. Ele era doente de alma. Eu creio que o maior problema dele era a doença que ele tinha na alma. Ele foi perdendo a confiança. Eu creio que gradativamente, passivamente, ele foi se entregando à situação dele. Eu não creio que ele se entregou da noite para o dia. Eu acredito que ele foi se entregando àquela situação. E muitas pessoas vão chegando num ponto em que elas são paralisadas por um problema, porque elas focam tanto naquele problema, e elas que vinham vencendo e ativamente vencendo, de repente param de vencer, são paralisadas por um problema. Elas param a vida por causa de uma situação e lá ficam. E muitas até terminam os dias daquele jeito. Você pode ver que tem gente que ele está sempre testemunhando. Eu não estou dizendo, isso aqui não é nem crítica e nem elogio, não é, é uma colocação para você entender. Há pessoas que elas estão sempre vencendo. Elas têm menos problemas que os demais? Não. Elas lidam melhor com os problemas. Elas não têm menos problemas. Elas lidam melhor. Elas aprendem a lidar com os problemas. Elas aprendem a lidar com as dificuldades e então nada as paralisa. Elas não param de vencer nunca. Vem um problema, elas vencem, tem mais aquela vitória para contar, daqui a pouco tem mais vitórias para contar, e você vê, elas sempre essas pessoas estão avançando, tem mais conquistas. Outro dia estava num nível, num padrão de vida, agora já estão num nível mais elevado, porque a fé elevou, a confiança foi elevada. Elas não pararam a vida por causa de uma situação, ou por causa de uma negativa, ou por causa de uma frustração. Que é o que acontece com muitos. Às vezes a pessoa, ela vem com tudo, ela vence, ela muda a vida dela e de repente ela para. Porque ela começa a se envolver com... Ela venceu muitos problemas, muitas situações, mas de repente já começa a se envolver com algo que a paralisa. E paralisada, ela às vezes nem está se dando conta, mas ela está gradativamente, passivamente, se entregando e morrendo aos poucos com aquele problema. Aquele problema fica maior que Deus. Tem situações que as pessoas transformam maior, aquele problema, aquela situação, maior que Deus. Ela transforma aquilo, ela agiganta tanto aquilo, olhando e refletindo, e falando, e se envolvendo, que aquilo toma a vida dela. Todos os pontos, todos os cantos, toma tudo. E ela não avança mais. Muitas pessoas, elas só pensam de forma limitada. Elas pararam, lamentavelmente, de olhar para frente e esperar o melhor e lutar pelo melhor. Esse homem, ele não teve fé para ir para aquele lugar? Teve, porque isso foi fé. Por que ele foi para o tanque de Betesda? Porque ali havia cura. Por que uma pessoa ela vem
para a igreja em busca de Deus, porque ela crê que Deus pode fazer na vida dela. Ali não tinha 5 entradas, tinha 5 entradas, que eu posso chamar de 5 oportunidades. Cada vez que as águas eram agitadas, tinham ali 5 oportunidades, 5 entradas, e ele não conseguia pegar uma. Uma sequer. Nenhuma. Você vê que ele ficou por 38 anos ali. Então, fé para estar ali ele tinha. Ele só não tinha para ser curado. Tem gente que ele até tem a fé de vir para a igreja, mas ele não tem mais a fé de mudança, de transformação, de viver mais em Deus. Ele vem limitando a Deus através de uma fé limitada. Ele limita a Deus, não, Deus não é limitado. Então a pessoa tem a fé de estar na igreja, mas não tem mais a fé de mudar. Ela começa a achar que o problema dela é grande demais, que aquilo nunca vai mudar, ou que ela não tem condições de atingir aquilo, muitos já começam a acreditar que nem é para ela, nem é da vontade de Deus. 38 anos aqui, por isso não deve ser da vontade de Deus que eu seja curado. Muitas pessoas começam a acreditar que algumas coisas não é nem mais, ou que o diabo faz com a cabeça da pessoa. Por isso que a Bíblia diz para a gente tomar cuidado com a mente, renova o seu entendimento. Renova o seu entendimento diariamente. A Bíblia manda renovar o entendimento. E você tem que fazer isso diariamente. Senão, o diabo te engana. Te amarra, te paralisa, ele te limita. E ao invés de você avançar e viver coisas grandes em Deus, você começa primeiro você estagna, depois você vai retrocedendo. A primeira coisa que acontece é a estagnação. A estagnação, ela é diabólica. Atenta para isso, a estagnação é diabólica. Não esqueça desta frase, coloque ela em letras garrafais no teu espírito. Tudo que para de crescer vai diminuir. Não tem como, não vai, você não pense que, eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui. Então agora está tudo bem, já conquistei, eu não perco mais, está tudo sob controle. Então não existe isso. Se você para de avançar, você vai começar a retroceder. Você não vai ficar onde você parou. E se você não trabalhar a tua fé, você não vai avançar também. Então, o que vai acontecer? Você vai retroceder. Então, esse homem, fé ele teve para ir para o tanque. E fé ele teve para ficar no tanque. Ali, no tanque de Betesda. Mas não tinha fé para ser curado. Ele até dizia que sim. Talvez quem estava ali até julgasse que sim, porque ele estava ali. Mas não significa você estar num lugar, porque você está num lugar que representa uma mudança, não significa que você está com espírito de mudança. Estar num lugar que é sinônimo de mudança, de ascensão, não significa que isso vai acontecer se isso não existir dentro de você. Não significa. Porque se fosse só isso, ele não tinha ficado quase 40 anos da vida dele. Quem já tem 38, 40 anos, imagina o que significa 38 anos da vida, 40 anos na mesma situação e condição, esperando por algo que por fim, você vê que ele convivendo, porque como eu li para você, ali era lugar de inválidos, paralíticos. E você vê que ele foi muito mais contagiado pelos que
eram paralíticos e permaneceram paralíticos e aleijados e doentes, etc., do que pelos que arriscavam na fé e eram curados. Tem gente que ao longo da vida dele, com Deus, ele começa a ser muito mais contagiado por aqueles que não vencem do que por aqueles que vencem. Ele começa a desenvolver um espírito tão passivo de aceitação dentro dele, que ele acaba pegando como um apoio aquele que não vence, do que aquele que vence, arrisca e avança. Então, os que não venciam, me parece que tinha muito mais influência do que os que venciam, porque certamente quem era curado não ficava mais ali, ninguém queria ficar ali. Ninguém queria ficar ali. A pessoa era curada, ela já ia, seguia a vida dela. Quem ficava ali? Quem ficou 38 anos? Um sujeito que estava diante da possibilidade da mudança da vida dele, passou quase 40 anos sem ter aquela mudança, porque com 5 entradas ele não conseguia passar por nenhuma. Nenhuma. Mas, também, você vê que o que significa uma pessoa só vê como saída uma coisa. Só tem esse meio para a minha vida mudar. E se esquece que são múltiplas as maneiras de Deus trabalhar. Você vê que ele estava ali com a expectativa, ou já talvez tão passivo que nem tinha mais expectativa, mas no início ele foi para lá com isso, com essa fé, de ser curado através do tanque. E ele nem precisou passar pelo tanque. Mas ele só via como saída entrar no tanque e alguém colocar ele lá. Você vê que a gente vai limitando a Deus. Porque a gente foca numa direção, a gente não foca em Deus, na vitória. Deus vai me dar vitória, eu não sei de que maneira. A gente cria os nossos próprios meios de Deus nos dar vitória. Então só tem esse jeito, vai ser desse jeito, se não for desse jeito, não tem outro jeito. Se ninguém fizer nada, se ninguém me colocar lá, nunca nada vai mudar na minha vida. Quer dizer, se eu não tiver essa ajuda, se não vier desse lado, ou se não vier do outro lado, minha vida não vai mudar. Se não for por intermédio dessa porta aqui, não vai ter jeito. E você vê que Deus fez na vida dele, com o Senhor Jesus, totalmente diferente. Totalmente diferente. Muitas vezes, a pessoa, ela amarra a vitória dela, porque ela bota na cabeça dela que vai ter que ser de um jeito, daquele jeito, ela não dá liberdade para Deus trabalhar. Ela não dá liberdade para Deus trabalhar. Muitos não têm dado liberdade para Deus trabalhar. Com a incredulidade, a dureza, a mania de querer dirigir até o próprio Deus, quer dirigir tudo, e até o próprio Deus, a pessoa amarra a vitória dela. Porque tem coisa que a gente tem que entender o seguinte: eu estou na mão de Deus, eu não sei como Ele vai fazer, mas eu vou confiar, eu vou me entregar, eu vou descansar, e a minha vida não vai parar, meus sonhos não vão morrer. Eu não vou parar de sonhar porque eu tenho um problema. Eu não vou parar de vencer porque eu tenho um problema. Eu não vou me entregar. Porque as pessoas se entregam e abandonam os sonhos, abandonam até a elas mesmas. Tem gente que já esqueceu até delas. Não se amam mais, não se cuidam, não se preocupam mais, não estão mais sonhando, desejando, não estão focadas em coisas maiores. Porque elas se envolvem tanto com aquela situação, tanto, e se aquilo não mudar, então, se aquilo lá não tiver uma solução, ela não faz mais nada. Ela não cuida dela,
ela não realiza mais aquele outro sonho, ela tinha um sonho de adquirir algo, ela agora não adquirir mais, ela tinha um sonho de ir para fazer algo, ela não faz mais, tem várias possibilidades para ela continuar vivendo, e Deus está dizendo, vá, continue a sua vida, deixa isso, a sua vida não pode parar por causa disso, por causa desse problema aqui, continua a sua vida. Continua. A pessoa para. Por causa de uma coisa, ela para toda a vida dela. Toda a vida dela. E não é isso que Deus espera. Não tem inteligência nisso. Isso é não saber viver. Tem gente que não tem dado lugar ao Espírito de Deus de verdade. Ele tem dado lugar a um espírito de preocupação, de estresse, de ansiedade, de decepção, de passividade, de acomodação, de tudo. Mas não o Espírito de Deus, que nos leva a romper barreiras, a não parar a vida por causa de uma situação. Aí alguém vem, quando a gente está num problema, eu sei como é que é, porque eu também já fiz essa pergunta. Eu também, mas como que eu vou seguir com esse problema? E ao longo à medida que a gente vai amadurecendo em Deus, a gente vê que é possível seguir a vida, mesmo tendo algo muito grave, você pode continuar vivendo, sonhando, realizando, e chega a hora de Deus te dar vitória naquela área, e é impressionante uma coisa que eu vou dizer para você. Quantas vezes eu fui vivendo vitórias em várias outras áreas, e aquela área que eu estava tão focada, Deus deixou para o final. Porque aquela área, muitas vezes, é aquilo que Deus usa para trabalhar muitas outras coisas em nós, e enquanto isso Ele espera que nesse trabalhar dEle, a gente siga em frente e vá realizando outras coisas. Esse é o espírito que Deus espera de nós. Não o espírito desse homem. Que quando Jesus chegou perto dele, disse para ele... Sabe quantos anos? Alguém falou... Jesus ficou sabendo que ele estava 38 anos ali. O senhor, mas o que é isso? Chegou para ele e falou assim, você quer ser curado? Era para qualquer pessoa no estado dele... Há quase 40 anos na mesma situação, no mesmo lugar, vivendo e vendo as mesmas coisas, gritar, sim, tudo que eu quero é ser curado, me tira daqui. Ele disse, Senhor, ó o Espírito, Senhor, não tem ninguém que me coloque lá quando as águas são agitadas. Senhor, não tem ninguém. O que eu vou fazer? Coitadinho de mim, dozinha, tenha dozinha. Ele desenvolveu uma autopiedade, uma autocomiseração. E olha a maneira que ele falou, para chamar a atenção do Senhor, para a pena mesmo. Senhor, não tem ninguém que me coloque lá. Puxa, gente, que dor, coitadinho, não tem ninguém que coloque ele lá. O Senhor, muito firme, não alimentou aquele sentimentalismo, aquela fraqueza, e disse, levante-se, pega a tua cama e anda. Aquilo impactou tanto aquele homem, porque a força que Jesus usou para falar, levanta, rapaz, se livra desse espírito, faça alguma coisa por você, foi tão grande que aquele homem se levantou na hora. Ele precisava daquele choque. Ele não precisava de alguém que passasse a mão na cabeça dele. Ele precisava exatamente daquela firmeza. Levanta e anda. Abandona essa autopiedade, essa fraqueza, esse espírito decadente. Levanta e anda. Muitas vezes o Senhor está dizendo isso para aqueles que estão, porque é minha vida, porque é isso, porque não tem ninguém para me ajudar, ninguém me ajuda nessa casa, ninguém me apoia, ninguém me entende, eu morro, eu sou um escravo aqui, ninguém me entende, ninguém entende o que eu estou passando, só eu sei o que eu estou sentindo. Levanta e anda, segue a sua vida.
segue a sua vida. Quantos que estão ali só falando e trabalhando de uma maneira que não está ajudando em nada a própria vida e as pessoas que estão ao redor. Levanta e anda. Ele levantou na hora. O Senhor não estimulou. O Senhor, você não vê nenhum momento, o Senhor nem sequer respondeu aquilo. Você quer ser curado? Senhor, peraí, depois de 38 anos eu vou falar, Senhor, não tem ninguém que me coloque lá. Você quer ser curado? Claro, tudo que eu quero é isso na minha vida. Não. Você quer ser curado? Senhor, não tem ninguém que me coloque lá. Então não tem ninguém que te coloca lá, você vai ficar mais quantos anos? Com 38 anos, daqui a pouco morre. Quantos anos mais vai ficar aí? Quantos anos? Se Jesus não lança aquele espírito sobre ele, esse homem tinha morrido no tanque de Betesda, diante da possibilidade de mudança de vida e de mudar a vida dele completamente, e teria morrido sem mudança nenhuma. Você vê como é que as coisas são? Tem gente que está diante dele, a possibilidade de viver o poder de Deus, de ir além, e ele não dá nem um passo de fé. Ele está se entregando às circunstâncias. Os inválidos e paralíticos e problemáticos contagiam mais do que os que são curados, se arriscam, são curados e vão embora. As impossibilidades vão amarrando a vida da pessoa. A pessoa agora já não acredita mais que Deus pode fazer de uma outra maneira diferente daquela que ela está pensando. Ela agora só enxerga uma saída para a vida dela. E aí ela acaba limitando a atuação de Deus na vida dela. Ele só via a saída do tanque e alguém colocando ele lá. Ele não precisou nem passar pelo tanque. E não precisou que ninguém nem sequer levantasse ele. Porque quando o Espírito foi lançado sobre ele, ele se levantou sozinho. Ele estava esperando que alguém colocasse ele em pé, ele não precisou que ninguém colocasse ele em pé. Você vê como é que é? Quando Deus, uma pessoa, realmente absorve o Espírito que tem que absorver, o posicionamento dela é diferente, os resultados são bem diferentes. É o que eu bato há muito tempo. Quando muda a fé, muda o espírito, os resultados mudam. Acontece que algumas pessoas tiveram a fé de vir para a igreja. Tiveram a fé de vir buscar o Senhor. Algumas até já venceram no Senhor. Mas, de repente, diante de um problema que enfrentaram, gradativamente e passivamente, como esse homem, foram se entregando. E agora estão aí. Só enxergam um meio de sair do problema, estão focadas só naquele problema, estão se tornando melancólicas, e os que estão com problema acabam contagiando mais, acaba se unindo a quem está com o espírito baixo, ao invés daquele que está com o espírito ativo, e por aí vai. Não é isso que Deus quer do seu povo. Deus não espera encontrar isso em nós, esse espírito em nós. Tanto é que Jesus não alimentou aquela autopiedade. Ao contrário. Senhor, levanta e anda, rapaz. Levanta e anda. Pega a tua cama e vai andar. Pega e vai. Imediatamente. Aquele espírito de fé dominou a vida dele, ele se levantou, a vida dele mudou, ele foi embora. Aí, ele mal começa a dar seus primeiros passos após 38 anos de paralisia, ele encontra um religioso, alguns religiosos, para dizerem para ele: ei,
que você está fazendo com essa cama? É sábado. Não pode carregar a cama no sábado. Gente, nós precisamos estar, todos nós, preparadíssimos para várias coisas que vêm de fora para roubar a nossa vida. Para roubar a nossa... Ontem, eu peguei aquela revista Cláudia desse mês, e lá dentro estava uma entrevista com uma criatura que até outro dia era pastora, mulher de um jogador famoso, que agora já está em baixa faz tempo, deve ser a condição espiritual também. E a criatura ali, falando cada asneira, que era inacreditável. Só que ainda eu falei para o meu pessoal, isso aqui vai dar força para quem está doidinho para pegar um apoiozinho, para se lançar nas garras do diabo no mundo. Isso aqui vai dar uma força. O que a criatura estava enaltecendo? Essa coisa diabólica que está agora, vendeu 10 milhões de exemplares em 6 semanas. Esse romance sádico, 50 tons de cinza, que está, principalmente, diz que 99% dos leitores são mulheres. Estão saindo desesperadas comprando essa aberração, inclusive cristãos, parando para ler essa sujeira, um romance sadomasoquista, mostrando, chamado do pornô, um livro pornográfico. E muitos, agora a moda, as mulheres, agora eu me descobri. O capeta não tem mais onde inventar. O pior é que é tudo coisa já batida, mas sempre tem um para poder levantar e colocar aquilo como se fosse uma novidade. E aí sai todo mundo, Maria vai com as outras, que não pensam com a própria cabeça, atrás dessas asneiras e se destroem. Então, vão destruir casamentos e casamentos, porque estão achando que isso apimenta o relacionamento. Destrói com o relacionamento. Destrói. Um casal, para ser feliz, não precisa de sujeira. Levar sujeira para o seu relacionamento. Tem um monte de coisa que foi inventado pelo capeta, porque relacionamentos que tem o Senhor de verdade não precisa de sujeira. Não precisa. Não precisa. E para quem vive aí defendendo sujeira, eu vou dizer uma coisa: não leva sujeira para o teu quarto. Não leva, porque isso aí é destruição. É destruição. Dá para ser feliz e viver momentos agradáveis a dois sem essa sujeirada que estão levantando. E a criatura lá postou no Facebook dela, e alimentando, e falando de coisas que se compram em sex shop, e falando agora acha que oferta, dízimo e jejum não precisa. E não, ali está o sinônimo da fraqueza, da criatura medíocre, que a cabeça é do tamanho do botão da minha camisa, e que amanhã vai se arrepender violentamente desses absurdos que está falando agora, porque acha que tem maturidade para falar do assunto e não tem, porque aos 25 anos está achando que tem maturidade para poder falar de alguma coisa, não tem, nunca conheceu a Deus na vida, diz que foi pastora, mas nem sabe quem é Jesus Cristo, porque quem conhece Jesus Cristo de verdade, não fala aquele monte de baboseira, e jamais vira as costas para Ele. E jamais postaria defendendo e incentivando pessoas a lerem um livro, a trilogia dos 50 tons de cinza, que é uma pornografia, que o povo de Deus não pode se envolver com isso. Isso aí, eu puxei para isso, porque eu não posso deixar passar isso de jeito nenhum, porque se alguém já estava tentadinho a correr atrás
E se a Maria vai com as outras para ler, ai, o que tem? O que tem? Tem sujeira. Tem sujeira. E o sujo, diz a Bíblia, suje-se ainda mais. A Bíblia diz. E se alguém começou isso, põe isso na primeira lata do lixo que encontrar, porque isso não é ser radical, é ser esperto, é ser inteligente, porque o capeta, ele não precisa mais do que uma pequena rachadura para entrar e devastar com a vida de uma pessoa. E não pense que uma pessoa abre uma portinha assim para o capeta e ele vai ficar só naquela portinha e vai dizer, ai, tudo bem, eu não passo daqui. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. Se você abrir uma portinha para o capeta, ele vai transformar aquilo numa porteira, numa cratera, e vai desgraçar. Como a minha experiência é vasta em ver o que acontece com as pessoas há anos que cedem a pensamentos errados. E eu puxei esse gancho para mostrar para você exatamente isso aqui. Isso aqui é distração. Você não pode andar com a sua maca, é sábado. Aí, esse foi com esse rapaz. Aí nós encontramos várias coisas para tentar nos convencer que nós é que somos exagerados e estamos deixando de viver a vida. Aí você vê uma criaturinha daquela, toda bonitinha, novinha, está endinheirada ainda, enfim, está cheia de coisas ainda tem muita coisa, ainda tem. Não se sabe o amanhã, porque só se a Bíblia for mentirosa, porque a Bíblia diz que quem deixa o Senhor, o nome é escrito na areia. Então, ainda está dando para levar, está caminhando, tá tudo bem, então vai. E aí começa um monte de outros, olha aquilo e diz, ai, está vendo? Não tem problema nenhum, ai, está vendo? Tudo isso é um exagero, ai, está vendo? Não é bem assim, está vendo? A fulana está falando que ela agora entendeu que não é assim, está vendo? A gente encontra gente de tudo quanto é jeito, ó, não é permitido você carregar a maca porque é sábado, ó, isso é um exagero, ó, jejum não precisa, viu? Igualzinha está falando lá, ó, dízimo e oferta não precisa não, ó, isso aqui não precisa não, não precisa frequentar uma igreja para você estar com Deus, igual ela está falando lá, não precisa disso e daquilo, ó, não precisa fazer isso aqui, ó, para que você está fazendo isso? Ó, isso aqui não pode, ó, isso aqui pode, e nessa, muitas pessoas saem da direção de Deus. Muitas pessoas. Aí, no final, bispo, e aí? Como é que vai ficar isso tudo? Por aí como é que vai ficar? Que por amor, por multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está esfriando. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que tem um monte de gente indo para o inferno. E que, no final das contas, é aquilo mesmo. Poucos são os que vão sobreviver. Cada dia que passa, você vê que menos pessoas estão conseguindo sobreviver, não só a problemas, mas aos atrativos, às tentações que o mundo oferece, porque o mundo realmente é muito atrativo. É muito atrativo. Você vê que as pessoas estão tão vazias, que uma criatura não sei aonde lança um livro pornográfico que fala de sexo sádico, e as pessoas saem desesperadas. Você sabe o que são 10 milhões de exemplares em 6 semanas? Isso é uma coisa fora. Me parece que o Código da Vinci levou 1 ano e meio para vender isso, que é o número 1 em vendas, tirando a Bíblia. Então, por aí você vê o que significa, o quanto as pessoas estão vazias de Deus, de tudo que realmente tem valor, de tudo que realmente tem valor. Elas estão vazias. Aí elas saem desesperadas, em busca de encontrar uma resposta, ou preencher algo, ou encontrar uma realização em coisas que você não encontra, é tudo ilusão. Uma fantasia, um engano, um engodo do diabo, um roubo que o diabo tá roubando pessoas absurdamente. Ele mal saiu,
Já tinha gente para contrariar a fé que ele estava manifestando. Assim é. Aí você abre o leque. Não preciso dar mais, abre o leque. Você está vivendo uma fé que mudou a tua vida? Você bota o pé ali, você pode encontrar uma coisa, uma situação, uma pessoa, algo. Quem? Os que estão doidos esperando um apoio, uma muletinha, para poder se apoiar para o pecado. A hora que lê a entrevista da menina ali, já vão, tá vendo? Eu também pensava assim. Eu também pensava assim, pronto, eu só quero um apoio. Não, você não pensava nada. Você que até hoje não se encontrou e não sabe quem é Deus, nem sabe quem é você. Vá se conhecer primeiro. Então, a pessoa, ela já se distrai por pouco. Você pode encontrar algo, alguém, é na TV, é na revista, é não sei aonde, é um religioso aqui, para poder tirar você daquele espírito, daquela direção. Aí ele encontrou com Jesus. Jesus falou, não volta, não volte, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Sabe o que eu entendo? Eu dentro de mim entendo que Jesus pode ser, é o meu entendimento e a minha fé, que não estava falando de antes do tanque. Eu creio que ele podia estar falando sim do tanque. Porque aqueles anos ali, sem sair do lugar, era incredulidade. Incredulidade é pecado. E que é pior do que passar 38 anos no mesmo estado? Então eu creio que o Senhor lançou sobre ele também o espírito de não volte àquele estado, aquela fé, aquele espírito, porque senão algo pior vai acontecer com você. Não volte a ser o sujeito passivo, entregue, incrédulo, acomodado. Não volte àquele espírito, porque senão algo pior acontece com você. Senão você pode entrar numa outra situação e não sair. Então você já saiu dela, não volte àquele espírito. Não volte mais a pecar. Não volte mais ao... E aí você pode abrir o seu entendimento. Não volte mais para as coisas mundanas. Deus já te tirou antes. Não volta mais para um mundanismo. Não olha mais para a direção do pecado. Não volta mais, não ceda mais o espírito incrédulo, negativo, passivo. Não volta mais a nada. Seja antes do tanque, seja no tempo do tanque. Não volta mais a... Todo esse tempo você vai abolir, extinguir da tua vida. Em nome de... O tempo antes de Jesus, depois de Jesus, mas na incredulidade, na passividade, na autopiedade, seja o que for. Elimina isso tudo da tua vida e mantenha esse espírito agora. E segue em frente. Amém? Amém. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Ligue o seu pensamento no céu. 5 entradas. 5 oportunidades a cada vez que o tanque era agitado. Não pegava uma. Não pegava, não conseguia entrar em nenhuma. Oportunidade de ir além, Deus coloca diante de nós. Problemas não vão cessar. Mas o nosso comportamento, a nossa reação diante deles pode mudar. Eu sempre digo isso. Os problemas na minha vida nunca pararam.
Mas a minha maneira de lidar com os problemas mudou. E à medida que foi mudando, os resultados também foram mudando. E cada vez mais para melhor. 38 anos roubados. 38 anos de perdas, de roubo. 38 anos. Mantendo um espírito, uma visão, um comportamento que não o levou a evoluir em nada. Sem dúvida nenhuma, Deus quer colocar mais nas mãos de cada um que aqui está. Deus está impulsionando a ir além. Deus está impulsionando a ir além. Mas está deixando bem claro que vai depender do teu espírito, da tua fé, do seu comportamento em relação aos problemas, às situações. E eu tenho absoluta certeza que Deus está movendo cada coração e dizendo: vamos, eu não quero você alimentando. Você quer pena ou quer poder? Você quer pena ou quer poder? O que você quer? Eu quero te dar poder. Aquele homem manifestou uma busca por pena e o Senhor deu a ele poder. Levanta e anda, rapaz. Vamos seguir. Vamos, levanta o teu espírito. Decida aí no teu coração que você vai elevar o seu nível de fé, de confiança. Senhor, restaura minha confiança como nós sempre oramos. Senhor, eu não vou ficar parado. Senhor, eu não aceito estar na igreja. Eu até tenho a fé para vir aqui na reunião, mas não tenho fé para mudar minha vida, para viver milagres, para ir além. Eu não aceito isso mais. Eu decido que eu vou além. Em nome de Jesus Cristo. Abra o seu coração e fale um pouco com Deus. Seus ouvidos atentos estão ao clamor que levanto a ti. Minhas palavras não vão se perder. Meu Jesus me leva a vencer. Confiarei. Minhas lutas não vão me parar. O pecado não vai me dominar. O teu sangue me lavou e tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez.
Jesus, eu rejeito esse espírito que o mal quer colocar em mim. Eu estava focado em situações de problemas. Eu tenho tido a fé, eu até venho, eu luto, mas é como se eu não acreditasse que pudesse acontecer. Eu me sinto como esse homem, diante da possibilidade de vencer, inerte. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu rejeito esse espírito. Eu tive fé para chegar até aqui. E eu tomo posse de um espírito vivo para continuar vencendo, avançando, sonhando e realizando os meus sonhos. Eu decido, eu saio daqui pronto para avançar. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre, não vou deixar que nada amarre a minha vida. Eu sou livre para a glória de Deus. Tudo novo se fez. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Tudo novo se fez. Ore ao Senhor agora, Senhor. Purifica a minha mente, purifica o meu espírito. Aquilo que você sabe que tem acontecido com você, rejeita. Eu rejeito esse espírito inerte, passivo. Eu rejeito tudo isso que tem me amarrado e me impedido de ir além. Eu não aceito viver assim. Como aquele homem que ele tinha fé. Ele tinha uma fé, mas tinha fé para estar no tanque, mas não tinha fé para entrar no tanque. Tem gente que tem fé para estar na igreja, mas não tem fé para viver o poder de Deus. Um dia até teve, hoje se entregou a situações. Deus está dizendo a muitos: levanta, 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 anda, tira o teu foco de problemas. Continue sonhando, vai em busca, vai realizar, chega em frente. Em nome de Jesus. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Tudo novo se fez. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Tudo novo se fez. Ô Espírito Santo, eu tomo posse de uma grande transformação aqui. Eu rejeito juntamente com cada um espírito inerte, passivo, chateado, decepcionado. Se alguém tem sofrido com autopiedade, eu repreendo agora em nome de Jesus. A melancolia, a fraqueza, uma sensação de vazio, de impossibilidade. Eu repreendo agora essa maldita insatisfação que tem cegado essa pessoa e não deixa ela ver a vida abençoada, bendita, abençoada que o Senhor tem dado a ela.
que não deixa ela ver que ela pode seguir e avançar. Eu repreendo agora toda amarração espiritual, tudo que vem amarrando esta vida espiritualmente. E eu determino liberdade agora, força, espírito de vitória, poder de reação, em nome de Jesus. Eu determino que aquele que estava parado se levante, ande, avance, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está dizendo: eu quero fazer mais para você, eu quero fazer, vamos, se mova, caminhe na direção da vitória, vá para a direção do impossível, vou agir na sua vida. Deus de Israel, enche o teu povo de força, de vigor, sara aquele que estava doente espiritualmente, o doente, meu Deus, o enfermo espiritual, cura agora, cura o espiritual dessa pessoa, cura o emocional, cura, Jesus, que a partir de hoje ela consiga se posicionar diferente, se amando, se respeitando, lutando, enxergando as possibilidades várias do Senhor, e não parada e estagnada. Eu determino força sobre cada um, que essa reunião possa, meu Deus, impactá-la com cura, com libertação, com restauração, e que ela saia daqui completamente restaurada, para a glória do teu nome. Ó meu Deus, que a partir desse momento a fé dela se desenvolva, saia do limitado e vá para o ilimitado, transborde em avanços e conquistas. Ó Deus, que a partir desse momento o posicionamento dela diante da vida, diante das situações, seja completamente diferente. Eu abençoo o teu povo com força, e que ela agora possa seguir em frente, porque o Senhor é com ela. Ó Deus, em nome de Jesus, eu determino um espírito de vitória e de poder sobre o teu povo agora, em nome de Jesus Cristo. Que o espírito de vitória, de poder, domine a vida de cada um, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero que você diga isso para você mesmo: eu possuo espírito de poder. Eu possuo espírito de poder. Eu sei que não dá para ser as duas coisas, fraco e poderoso, e eu decido ser poderoso, poderosa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.